Bom dia novamente, irmãos. Feliz Dia das Mães, para quem não desejei ainda. Eu acho que quase todo mundo aqui já é mamãe, né? E quem não é e quer, profetizo a bênção da maternidade em nome de Jesus. É um privilégio estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês. É a segunda vez que eu faço isso aqui. E da última vez o tema foi um tema parecido. A gente falou sobre adoração e louvor há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu não sei porquê, sempre esse tema comigo, né? Alguma coisa Deus quer falar. Mas da última vez que a gente falou sobre esse tema aqui, nós focamos mais na adoração, do que é adoração, e eu falei sobre adoração como um novo tempo, um novo lugar, né, e uma nova forma de adoração que é através do conhecimento. Hoje a gente vai falar também de adoração, mas a gente vai focar mais no louvor, tá? Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria Aleluia, louvando ao Senhor conforme as Escrituras. Mas por que Aleluia? Logo vocês vão entender o porquê. Irmãos, quando a gente fala de louvor, logo vem uma segunda palavra, né? Louvor e adoração. Mas será que louvor e adoração são a mesma coisa? Tem conexões entre si? A gente vai falar um pouquinho do que é adoração nas Escrituras, mas a gente vai enfatizar mais sobre o louvor hoje aqui, tá? Então a gente pode começar. Deixa eu ligar aqui primeiro. Isso. Nós temos 2 palavras em hebraico para definir adoração. Hebraico é a língua que foi escrita no Antigo Testamento. Tá? Essas 2 palavras são shaká, se escreve xaxá, mas se lê shaká, e avodá. Então a gente vai ver basicamente qual a diferença e as semelhanças também entre essas 2. Shaká, ela tem a referência como postura, né? É como você está se ajoelhando diante de algo ou alguém maior, né? Literalmente é prostrar-se e inclinar-se, tá? Então, quando você vê essa palavra na Escritura, shaká, ela é traduzida como adoração, só que referenciando a se prostrar ou se inclinar, tá? Só que o shaká, ele é usado também em outros contextos para se referir a uma honra a pessoa que é maior do que ela, não para Deus diretamente, tá? Tem um contexto de se prostrar a Deus, que aí vai conotar esta adoração, mas quando eu vou aqui durante a explanação, eu vou aportuguesar algumas palavras, tá? Não estranho. Então eu vou aportuguesar o shaká, vou aportuguesar a próxima palavra que eu vou dar para vocês entenderem. Então, quando você shaká, né, se prostra diante de alguém maior que você não está adorando. Por exemplo, nós temos nas Escrituras, quando Abraão se prostrou perante os donos de uma terra onde ele queria comprar para enterrar Sara. Vemos também Davi se prostrando perante Saul. Então, todos esses prostrar está ligado a essa palavra shaká, só que não é adoração. Mas quando você encontra ela em shaká com alguém fazendo a Deus, isso é adoração. Ok? Até aqui? Então vamos para algumas referências onde esse shaká tem nas Escrituras. Gênesis 22:5 vai dizer assim: disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos ou shakarmos, voltaremos. Tá? Esse aqui é o contexto de Abraão indo sacrificar Isaac. Então aqui Abraão chama entregar Isaac de adoração. Ou seja, tem sacrifício e tem rendição. Tá? Não necessariamente ali ele se prostrou fisicamente. Tá? Ele chamou de shaká porque é algo sacrificial. Vamos ver mais uma referência aqui. Êxodo 34:8. Moisés curvou-se imediatamente até o chão e o adorou, o shakou, né? Esse aqui é o contexto de Moisés vendo a presença de Deus quando ele estava recebendo as segundas tábuas da lei. Então a resposta à revelação de Deus tem esse ato de se curvar, que é também um significado de shaká.
E a terceira referência que nós temos aqui é o Salmos 95:6. Adoração envolve corpo e espírito dentro desse chacá. Venham, adoremos ou chaquemos, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Então, quando, principalmente nos livros poéticos, salmos e nos livros proféticos, quando tem essa conotação de sinônimos nas palavras, adorar, chacar já é o se prostrar, né? Então ele coloca uma outra palavra que também traduzido é prostrar, ele coloca uma outra palavra que traduzido é ajoelhar, ou seja, ele está enfatizando essa adoração. Toda vez que você vê sinônimos nas escrituras, é uma conotação de enfatização. É como se você escrevesse lá no computador em caixa alta, negrito e sublinhado. Ele está querendo chamar atenção para aquilo. O que Davi está falando aqui? Venham, vamos adorar, vamos chacar o Senhor com intensidade. Então, está claro até aqui o chacar? Estão comigo? Maravilha. Então, para resumir, chacar é render-se para reconhecer quem Deus é. Avodar, essa é a segunda palavra e é a palavra mais usada, tá, para traduzir em adoração. O significado literal dela é serviço, trabalho e culto contínuo. É a mesma raiz da palavra avod, que é o verbo trabalhar, servir e cultuar. Vamos ver algumas referências aqui. Êxodo 3:12. Deus respondeu: eu estarei com você. Esta será a prova de que eu sou que o envio. Quando você tirar o povo do Egito, servireis e adorareis ou avodareis a Deus neste monte. Então Deus chama serviço de adoração. A maior parte das vezes que é citada a adoração nas escrituras está falando sobre serviço, sobre trabalho. Tá? Muitas vezes a gente tem essa ideia de que a adoração é simplesmente vir aqui no culto e cultuarmos a Deus. Não. A adoração é trabalho, é serviço. Uma outra referência aqui, essa muito conhecida, né? Muitos de nós falamos, Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos, adoraremos ou avodaremos ao Senhor. Então é uma vida inteira de adoração. Esse contexto aqui, Josué está falando para o povo: se vocês quiserem servir outros deuses, vocês podem ir. Só que eu e a minha casa, nós vamos ter uma vida contínua de adoração ao Senhor. Nós vamos dedicar a nossa vida ao Senhor. Então, mais uma referência de adoração. A diferença aqui de chacar e avodar. Chacar é um ato cultual, é uma postura de reverência e é uma adoração em tempo determinado. O chacar, ele tem um tempo momentâneo que você faz. Você vem aqui, você cultua o Senhor, você está chacando, né? Você, vamos adorar, vamos cantar, vamos louvar. Você está chacando. Daqui da porta para fora, a sua adoração continua. Você vai servir ao Senhor no seu trabalho, na sua escola, com seus vizinhos. E aqui cabe uma reflexão. Será que a gente está avodando o Senhor da maneira certa? Será que falta alguma coisa em nossa vida que a gente precisa melhorar no avodar? A gente sabe que a gente não é perfeito. A gente sabe que a gente precisa buscar esta evolução em adoração ao Senhor. A gente busca conhecer a Deus para que nós possamos adorá-lo melhor. Tanto chacando o Senhor, quanto avodando. E avodar é o ato de servir também. E aqui eu chamo a atenção para uma necessidade nossa. Não sei quantos de vocês aqui têm alguma função ministerial na nossa igreja, mas nós precisamos muito de mão de obra para os ministérios. Aqui nós temos um novo banner aqui com todos os nossos ministérios, e em todos eles nós precisamos de pessoas. Então, pega uma reflexão com você. Será que o meu avodar está faltando em alguma área de nossas vidas, da minha vida? Será que eu posso avodar melhor o Senhor aqui dentro do ministério? Será que eu posso chacar melhor o Senhor vindo ao culto com mais reverência? Então, irmãos, não dá para a gente chacar sem avodar. E também não dá para a gente avodar sem chacar. É outro extremo, né? As pessoas, eu sirvo a Deus em casa, eu faço minhas obras de caridade, mas
cultuar a Deus, se reunir na igreja. Não precisa disso. Sim, a Bíblia diz que adoração, essas duas coisas, elas têm que andar juntas. Então, o Shachar, louvor ainda não, volte. O Shachar e o Avodá é a plenitude do verdadeiro adorador, né? Se você está em falta de um ou de outro, é bom orar para que o Espírito Santo te revele aí como que você pode melhorar nesse aspecto. Amém até aqui, irmãos? Estão comigo? Beleza. Então vamos abordar o Senhor. Como eu falei, só falando brevemente sobre adoração, e essa é a definição que nós temos. E agora a gente vai para o que é o louvor. Louvor, no nosso idioma, ele é basicamente isso aí. Um elogio, né? Exaltação e enaltecimento. Simples, eu acho que todo mundo entende isso, né? Quando você reconhece o trabalho de alguém, você está louvando essa pessoa, isso de boa, tranquilo. Só que no hebraico nós temos 7 tipos de expressões que conotam louvor, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Esse aqui é o coração da mensagem, tá? Enquanto isso, a gente vai passar para responder essa perguntinha aqui. Por que do ministério de louvor na igreja hoje? Alguém já fez essa pergunta? Eu sou um cara muito questionador. Desde que eu era molequinho, eu sempre me questionei sobre esse sentido da vida, disso, crises existenciais eu já tive, por que do universo ser assim, não ser assado, por que as coisas existem ao invés de não existir. Então eu sempre fui esse cara maluco. Será que só eu? Eu preciso de psicólogo, só eu? Então eu já cheguei a me perguntar sobre isso. Mas por que do ministério de louvor hoje? Por que a gente tem essa forma cultual, né, de cânticos? A gente canta, depois tem uma palavra, depois a gente canta de novo, depois tem anúncio e canta de novo. Por que tanto essa cantoria? Vamos tentar entender isso através das Escrituras. Se há alguma coisa na Escritura falando sobre isso, a gente vai ver primeiro um panorama do que a Bíblia fala sobre música. E a primeira menção que nós temos de música nas Escrituras é desse cidadão aqui, ó, chamado Jubal. Jubal, em Gênesis 4:21, é o nome desse cidadão que foi chamado pai dos músicos. E diz assim em Gênesis 4:21: e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Ponto. Isso é o que a gente sabe dele. Essa é a primeira menção de música nas Escrituras. E o interessante é que Jubal, ele veio da descendência de Caim, uma descendência teoricamente amaldiçoada por Deus, uma descendência que não buscava Deus, né? Depois de Adão nós temos a descendência de Caim e a descendência de Sete. Sete é a descendência daqueles que buscavam Deus. Caim não. Como dizer nos termos de hoje, eram os gentios, né? E por que a Bíblia coloca justamente esse cara, nada a ver com Deus, como o pai dos músicos? Não sei o que Deus quis dizer com isso aqui. Eu só sei que ele é a primeira referência, tá? E muitos dizem que, por ser Jubal o pai da música ou dos músicos ou de quem toca, a música ela seria algo criada pelo homem. E isso é uma tremenda de uma inverdade. A música não foi criada pelo homem. A música foi criada por Deus. Por que nós sabemos disso? Porque as Escrituras é cheia de menções onde a música acontece na eternidade. Apocalipse mesmo, como nós estamos estudando agora, nos primeiros capítulos, é cheia de cânticos. Lá tem o cântico dos seres viventes, né? Tem o cântico dos anciãos, tem o cântico dos anjos, tem o cântico dos 144 mil, dos redimidos. É o tempo todo música no céu. Mas o Apocalipse está lá na frente, é o último livro, é o que vai acontecer. Não, a eternidade está fora do nosso tempo. O que está acontecendo lá, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. É algo que a gente não consegue compreender. Então, se tem música na eternidade,
Ela não foi criada pelo homem. Nada que foi criado pelo homem vai estar no eterno. E uma das provas disso é que em Jó vai dizer que quando Deus lançava os fundamentos da terra, as estrelas cantavam durante essa criação. Então, a música não pode ter sido criada pelo homem, mas o homem acessou ou descobriu a música, assim como a matemática. A matemática também não foi criada pelo homem. A matemática foi criada por Deus, tanto que tudo na criação é matemática. O universo é matemático, a física é matemática, a química é matemática. Deus é um Deus extremamente matemático. Inclusive a própria música é matemática pura. Quem estuda a teoria musical sabe disso. Então, não aceitem essa ideia de que a música é um elemento criado pelo homem. A música é um elemento criado por Deus e pela sua graça Ele nos deu acesso a ela. Amém? Estão aqui comigo? É uma graça comum. Por que Ele colocou Jubal para descobrir isso primeiro? Eu não sei, talvez ele de alguma forma estava conectado mais com essa essência musical. Não sei, mas só sei que foi assim, como diz um personagem aí. Então vamos tentar fazer um panorama rápido, não exaustivo, de como a música caminha, para a gente tentar entender o porquê do ministério musical hoje. Depois, a segunda menção de música nas escrituras é o cântico de Miriam e Moisés, né? Depois da travessia do Mar Vermelho lá, eles cheios de alegria, rejubilantes, Miriam pega o seu tamborim, começa a puxar a ordem das mulheres lá, dançando ao Senhor, louvando, e Moisés junto, e eles formam esse cântico em Êxodo 15, né? É um cântico de triunfo, e vocês vão ver no decorrer que isso é recorrente, né? Se você ter essa alegria e expressar em cânticos. O próximo que nós temos aqui é o cântico de Débora e Baraque, né? Quando Baraque vai enfrentar, se não me engano, os cananeus, onde Deus dá a vitória para ele através da profecia de Débora. E depois da vitória dos cananeus, eles também cantam, fazem um cântico ao Senhor, também com alegria, também festejando uma bênção do Senhor. O próximo cântico a gente vê o cântico de Ana, né? Depois de muito orar, depois de muito pedir ao Senhor para que ele lhe desse um filho, e esse filho veio, né? Samuel, o profeta Samuel. E Ana, com seu coração cheio de alegria, ela começa a cantar, e é um dos cânticos registrados nas Escrituras também. Mais uma vez, um cântico respondendo a uma grande ação, um grande milagre de Deus. E aqui a gente já começa a entender que a música, ela tem os seus efeitos espirituais e proféticos. Em 1 Samuel 10:5, nós vemos Saul, depois de Samuel ter falado para ele ir ao encontro desses homens que desceriam do monte, né, com instrumentos, cantando e profetizando. E quando Saul fosse encontrar esses homens, o Espírito do Senhor se apoderaria, tomaria posse de Saul, e ele também começaria a profetizar e cantar junto com esses homens. E se você ler o capítulo inteiro, você vê que foi isso que aconteceu. Ele encontrou esses homens profetizando e cantando, e o Espírito do Senhor se apossou de Saul, e ele começou a cantar e profetizar junto com esses homens. Então a gente aqui já vê que a música começa a se conectar com os efeitos espirituais e a profecia. A inspiração profética em música, 2 Reis 3,15, aquela passagem que o profeta Eliseu, ele chama, né, um tangedor para que possa profetizar ao rei. A gente vai ler essa passagem um pouquinho mais para frente, mas essa é a referência que nós temos de música com indução profética. Aí nós chegamos no cara. Esse cara é o que realmente fez a divisão, né, do conceito musical de outrora, né, de antes dele para depois dele. Esse cara é Davi. Davi, em 1 Samuel 17:23, diz que quando
Saul, o Espírito de Deus foi retirado de Saul e os espíritos malignos começavam a atormentar ele. E quando ele se sentia atormentado por esses espíritos, o que acontecia? Ele chamava Davi para que tocasse a sua harpa, e através do toque de Davi, da harpa dele, os espíritos o deixavam. Ou seja, diretamente ligada a música com o espiritual, com expulsar demônios. Então Davi tinha essa unção nele. A gente começa a ver e entender o quão a música causa efeitos no mundo espiritual. E aqui a gente pode ver o que realmente caracterizou a essência de Davi. Aqui é a tenda de Davi. Não sei quantos já ouviram falar sobre ela. Tenda ou tabernáculo. Desculpa, eu vou beber muita água porque quando eu falo muito, a boca fica muito seca, então não ligue para isso, tá? Essa tenda, qual é o contexto dela? Quando Davi começou a reinar, a arca não estava, a arca da aliança, que representa a presença de Deus, a arca da aliança não estava em Israel, ela estava em domínio dos gentios. Bom, eu não vou lembrar o nome dos povos, mas enfim, essa arca dentro de Golias, como é que era o nome? Filisteu, esse estuda. Os filisteus, ele estava em posse dos filisteus. Quando a arca estava em posse dos filisteus, pragas vinham, durante a estadia da arca lá, e eles falaram: não, a gente não quer mais essa arca aqui, leva embora. E durante o reinado de Saul, ele nem se importou com a arca da aliança fora de Israel. O primeiro ato de Davi, quando tomou posse do trono, foi: eu quero a arca de volta, eu quero a presença de Deus direto, perto de mim, perto de onde eu estou. E ele foi. A arca estava na casa de Obed-Edom, e de lá foi para a casa de Abinadab, e Davi falou: eu quero a arca de volta. E ele trouxe a arca e colocou no centro da cidade de Davi, onde ele simplesmente armou uma tenda simples, estrutura de madeira e uma cortina, um pano por cima, e deixou a arca ali no centro. Uma simplicidade que agradou o coração de Deus. Ou seja, Davi, ele desejava e fez de tudo para ter a presença de Deus próximo de si. E o que aconteceu ali? Ele instituiu, Davi, músicos que tocassem 24 horas por dia. Ou seja, tinha canções, tinha ministração, tinha profecias, tudo em volta da arca. E ali, todo mundo que quisesse louvar ao Senhor na presença da arca, na presença do próprio Deus, poderia se achegar e louvar, ter 24 horas por dia, teria canções ali. Isso veio do coração de Davi, isso veio de uma voluntariedade dele. Davi, como vocês sabem, é chamado o homem segundo o coração de Deus, e Deus se agradou disso. Então, na arca ou na tenda de Davi, acontece um novo modelo de adoração, que é um modelo voluntário e um modelo tipicamente musical. A presença de Deus era acessível para todos, não tinha o véu como tinha no tabernáculo de Moisés, o louvor era contínuo, a música, tinha profecia, tinha adoração, sacrifícios também eram feitos em volta, sacrifícios pacíficos, eram feitos em volta da arca também. Tinha os levitas, designados para ministrar ali, e era a centralidade na presença de Deus, não no ritual. E a gente vai ver que isso agradou ao Senhor. A referência está lá em 1 Crônicas 16, 1, 4, 23 e 25. Aí a gente chega nesse profeta Amós, um profeta pouco falado, nos nossos cultos, mas este profeta, ele anunciou, ele profetizou o que está lá em Amós 9 e 11. Naquele dia, levantarei a caída tenda de Davi, repararei as suas brechas
pedras e levantarei as suas ruínas. Eu a reconstruirei como nos dias antigos. Quando Amós ele profetizou isso daqui, o templo já existia, ainda existia, porque quando Davi ele fez o tabernáculo, deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Quando Davi fez esse tabernáculo, a intenção dele não era que o tabernáculo fosse perfeito. Não, a intenção de Davi sempre foi criar um palácio para Deus, um templo para Deus. E tudo isso que acontecera, né, aqui, acontecesse lá no templo. Só que Deus falou para Davi: a sua intenção é boa, eu gosto disso, só que você não vai construir esse templo, porque suas mãos são sujas de sangue. Este templo é santo e precisa ser feito, construído por alguém de paz. Então seu filho Salomão é que vai construir o templo. E assim foi. Salomão veio, construiu o templo e ele pegou esse modelo de adoração e jogou lá dentro do templo, né, com todo o artefato. A gente vai ler algo relacionado a isso mais para frente. Então, aqui, passado tempos, né, depois de Salomão, vieram vários reis, aqueles que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, aqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mas o culto no templo continuava, né? E neste tempo do profeta Amós, existia ainda essa forma cultual davídica. Só que aqui Deus fala que vai levantar a tenda de Davi que estava caída. Ou seja, muito provavelmente não existia mais a essência que Davi quis passar para o povo, né? Da voluntariedade, da inteireza de coração. E Deus está falando: olha, naquele dia eu vou levantar a tenda de Davi que está caída. Eu quero aquilo de volta. Eu quero aquela essência de volta. E quando que isso vai se cumprir? O apóstolo Tiago, lá em Atos 15:16, ele vai citar essa mesma profecia de Amós. Depois disso, voltarei e reconstruirei a caída tenda de Davi, restaurarei as suas ruínas e a reerguerei. Ou seja, passou, né, da antiga aliança para a nova aliança, a profecia está se repetindo, ou seja, está se cumprindo a partir daquele tempo. E você pode ver no contexto, logo depois, que a tônica do que ele está se referindo aqui é a entrada dos gentios na igreja, no culto da igreja. Porém, a essência está aqui. A única coisa que Deus fala, que tem saudade do Velho Testamento e das coisas antigas, é a tenda de Davi. Porque isso se perdeu durante o tempo, né? E é muito por isso, né, que o Espírito Santo conduz a igreja a voltar a essa essência de Davi, algo essencialmente musical, que agrada o coração de Deus, e algo voluntariado. Amém? Estão comigo aqui? Amém? Então, só para a gente continuar esse panorama, nós temos cânticos no início de Lucas. Só nos 2 primeiros capítulos nós temos 4 cânticos: o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, né, que é o pai de João Batista, o cântico dos anjos no nascimento do Senhor, e o cântico de Simeão, quando ele está apresentando, né, o Senhor no templo. Então, não é só no Velho Testamento que existe cantoria, tá? No Novo Testamento também é cheio de cantorias. Temos também a referência do Senhor Jesus cantando com os discípulos na Santa Ceia, Paulo e Silas cantando ao Senhor na prisão, né? E havendo um grande milagre ali, enquanto eles cantavam e oravam, né? As cadeias se quebraram, e é muito linda essa passagem. Não somente nos livros históricos do Novo Testamento, mas também nas cartas, é cheia de exortações, né, quanto a cânticos. Colossenses 3,16 é uma delas: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Então, essa é só uma das referências, mas tem muitas outras referências sobre cânticos, né, nas Escrituras.
Beleza? Aqui o panorama. Conseguimos entender aonde o Espírito Santo nos trouxe até aqui para que essa forma de culto, o porquê do ministério de louvor acontece nos dias de hoje. Então vamos falar aqui de 4 princípios das funções, né, do louvor nos cultos de hoje. Por que nós louvamos? Quais as funções do louvor? Primeiro, ela cria um ambiente espiritual que atrai a presença de Deus. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Isso aqui aconteceu na inauguração, né, na dedicação do templo ao Senhor. E diz assim: os cantores e os tocadores em uníssono levantaram louvor e gratidão ao Senhor. Ao som das trombetas, símbolos e outros instrumentos, exaltavam ao Senhor, dizendo que Ele é bom e que seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu a casa de Deus, e os sacerdotes não puderam continuar ministrando, porque a glória do Senhor tomou todo o templo. Ou seja, a música, ela atrai a presença de Deus. Nesta ocasião, a glória do Senhor foi visível, foi quase que palpável. Tomou-se uma nuvem de glória em todo o templo, de maneira que os sacerdotes não conseguiam mais exercer as suas funções. Algumas traduções dizem que eles não conseguiam permanecer de pé, pelo peso da glória de Deus, enquanto eles cantavam. E eles cantavam o quê? Dizendo que Ele é bom e que seu amor dura para sempre. É um coro, né, muito cantado em Israel, quase como um mantra. Por muito tempo eles repetem isso. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É isso que eles cantavam quando isso aconteceu. Quer dizer que a gente vai ver a glória do Senhor toda vez que a gente cantar aqui? Não, mas não se trata da gente ver ou sentir. Se trata da gente crer. Se Deus habita no meio dos louvores, e isso é a palavra de Deus que diz, Ele vai estar aqui quando a gente louva. Independente de sentirmos, independente de... que às vezes a gente sente aquela presença gostosa, a gente sabe que é o Senhor, mas às vezes não. Às vezes a gente está aqui, Senhor, só o Senhor sabe meu coração, mas eu estou aqui, estou louvando, e é pela fé que eu sei que o Senhor estará aqui, que eu sei que o Senhor está operando, entendeu? Então a gente precisa ter essa fé, esse entendimento de que a presença do Senhor vai se fazer presente enquanto nós louvamos. A segunda, né, função do louvor nas Escrituras, ela cria um ambiente profético, que é o que a gente já viu um pouco lá atrás. 2 Reis 3,15 vai dizer assim: Eliseu, mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu e ele profetizou. Nesse contexto aqui, Eliseu não queria profetizar, né, porque se juntaram o rei de Israel e o rei de Judá para uma batalha contra um inimigo de Israel, e Israel não era muito amigo de Judá, e Eliseu não gostava do rei de Israel. Só que quando ele viu que o rei de Judá estava junto com o rei de Israel, ele foi até lá. Aí ele falou para o rei: por você não, mas eu estou aqui por causa deste que é o meu rei. Aí ele falou: como eu não estou muito na vibe do Espírito, chama aqui para mim um arpista. Aí esse arpista foi, a gente não sabe nem quem foi esse cara, não tem nome desse arpista, simplesmente um músico. Foi lá, tocou, e quando ele tocou, a presença de Deus desceu, veio a palavra dele e ele profetizou. Ou seja, a música ela cria um ambiente profético, né? A gente já ouviu muito falar que o louvor é uma preparação para a palavra de Deus. Pode ter um fundo de verdade nisso, né? Porque realmente o louvor ele prepara o ambiente para a palavra, seja uma profecia de algum irmão, ou seja a palavra de Deus, que é a nossa profecia maior. Só que ela não é somente para isso, tá? Então não secundarize o louvor abaixo da palavra, porque elas são ali equivalentes dentro do culto, né? O louvor é algo que a gente dá para o Senhor, a palavra é algo que a gente recebe, né? Inclusive, deixa eu só molhar o bico. Inclusive, o momento do louvor, de você glorificar a Deus, não precisa ser somente durante o louvor, durante a música. Você pode glorificar a Deus e adorar o Senhor o culto inteiro. Você pode glorificar a Deus
durante a palavra, durante as ofertas. E eu aprendi isso, irmãos, rapidamente. Eu vim da Assembleia de Deus, né, de uma igreja pentecostal, e lá vocês muitos conhecem. Glória para aqui, glória para lá, e fogo cai, enfim. Só que eu nunca fui assim. Eu nunca fui de glorificar a Deus, dar a glória enfim. Aqui, eu estudando a palavra, eu vi que a gente deve fazer isso. Isso era um costume da igreja primitiva. Lá em 1 Coríntios 14, se eu não me engano, que fala dos dons do Espírito, Paulo vai dar uma série de instruções, e uma delas é que só haja o dom de línguas, a manifestação do dom de línguas, se houver um intérprete. Por quê? Porque se não houver o intérprete, como que teu irmão vai dar glória a Deus, ou dizer o amém, pela tua glorificação? Quando eu li isso, eu falei, peraí, isso quer dizer que os irmãos lá, eles tinham costume de quando um irmão dava glória a Deus, ou falava algum louvor, né, ou seja bendito, Deus seja louvado, os outros irmãos tinham costume de meio que pegar uma carona nesse louvor, dizer amém. Será que a gente não está perdendo essa essência de glorificar ao Senhor, ou de dizer o amém, enquanto o Celso está aqui pregando, ou qualquer outra pessoa que está aqui pregando? E se vocês prestarem atenção, o Celso não só explana a palavra de Deus, ele coloca a aplicação, e muitas das vezes ele fala, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor por isso. E a gente vê um outro falando, amém, glória a Deus. Irmãos, é imprescindível que a gente pegue carona nisso. Ele está glorificando o Senhor, então vamos tomar essa carona também. Louvado seja o Senhor, amém, eu concordo com isso. Amém, seja feita a vontade de Deus em qualquer ação ou explicação que ele esteja falando que é da vontade de Deus. Então, eu não quero tentar pentecostalizar aqui, tá bom? Mas só que a gente seja mais interativo com a palavra, que a gente consiga entender a palavra e expressar imediatamente um louvor referente àquilo. Isso, como eu estou falando, eu não adquiri de um costume de uma igreja, foi lendo as Escrituras, e a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a verbalizar mais o meu louvor durante a palavra, entendeu? Então quem senta do meu lado sabe que eu estou toda hora, amém, glória ao Senhor, louvado seja o Senhor, né? Não de uma forma gritante, extravagante, mas eu estou ali sempre glorificando ao Senhor. Então eu encorajo os irmãos a fazerem isso também, porque isso na verdade ele confirma, ele ratifica com o teu espírito, né, o que está sendo falado, o que está sendo glorificado aqui. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém? Vamos lá. 3. Ele nos edifica e nos enche do Espírito. Vai dizer assim em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Então, o louvor, a música, dentro do contexto aqui, e também fora daqui, o louvor em si, ele nos enche do Espírito. Muitas vezes a gente pede, né, em oração, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, Senhor, me enche com o teu Espírito. E é bom que a gente peça, porque a Bíblia fala que aquele que vai pedir o Espírito Santo, Deus vai dar, mas existe uma forma prática de a gente ser cheio do Espírito. A primeira é a oração, né, quando a gente está ligado ao Senhor em oração, o Espírito Santo está nos enchendo. A segunda é a palavra, né, não por ordem de efetividade, mas por questão de existência mesmo. A segunda é a palavra, quando você lê a palavra e medita, o Espírito Santo está atrapalhando no seu coração. E a terceira forma prática e direta de você ser cheio do Espírito Santo é cânticos espirituais, louvores, salmos, hino ao Senhor. Então quando a gente canta aqui juntos, ou quando você canta no seu devocional ali, o Senhor está te enchendo, né? O Espírito Santo está continuando o processo de encher você com o Espírito. Amém, irmãos? Estão comigo aqui? Deixa eu acelerar um pouquinho porque, meu Deus, o tempo corre demais. Vamos lá. E, por fim,
ele ensina a palavra. Deuteronômio 31, 19 vai dizer assim: agora escrevam para vocês essa canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Aqui Deus está falando para Moisés para escrever uma canção para que a igreja, o Israel, possa aprender essa canção, que é uma canção de testemunho contra Israel. É uma canção pesada. Fala de que Israel, ele vai desobedecer ao Senhor, ele vai se apostatar, mas que vai haver consequências. Então Deus fala: ó, você escreve essa canção. Deus compôs uma canção, vocês sabem disso? O próprio Deus, está lá, Deuteronômio 32, se vocês verem. E é uma canção de mais de 40 versículos. Imagine você ensinar uma canção de teor pesado, né, que fala sobre condenação, para um povo enorme. E assim se sucedeu, né? Israel aprendeu esse cântico por conta desse mandamento do Senhor. Então a gente aprende a palavra do Senhor com cânticos, né? E essa ministração que eu estou dando aqui, eu dei também para os alunos na escola bíblica, e eu fiz uma dinâmica com eles. Eu quero fazer com vocês também. Vocês topam? Vamos interagir aqui um pouquinho? Ó, só para a gente ver como que às vezes a gente canta a própria escritura e às vezes a gente não sabe. Vamos fazer o seguinte: eu vou ler aqui um versículo, tá? E vocês vão cantar a primeira canção que vier à cabeça de vocês quando eu ler, beleza? Só não vale quem estava na aula lá, tá? Ó, vamos lá. Primeiro versículo é esse aqui, ó. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96:1. Que canção é essa? Alguns estão cantando uma, outros estão cantando outras, mas o que mais a gente canta aqui? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Própria palavra do Senhor, Salmo 100:1. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Canta, canta, canta. Os moradores da terra, e apresentai-vos a Ele com cânticos. Amém, é isso aí. A palavra de Deus sendo cantada. Salmo 48:1. Esse eu acho que vamos representar, igreja. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. E muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo. Salmo 48:1. Literalmente, a gente canta e às vezes a gente não percebe. A gente aprende a palavra de Deus através do cântico. Mais um, Abacuque 3:17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez, a literalidade da palavra sendo cantada. Por último, só para a gente encerrar, pelo amor de Deus, vamos cantar isso aqui, irmãos. Romanos 11:33 ao 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Para ele são todas as coisas. Amém. Você pode ver que a gente canta a palavra de Deus o tempo todo aqui, literalmente. Então a gente aprende ela. Agora vamos rapidamente, porque o tempo não espera, as nossas 7 palavras representando o louvor, aquilo que a gente falou no início, tá? A primeira palavra, irmãos, é Yada.
Tá? São 7 palavras em hebraico. A primeira palavra é Yada. Qual o significado de Yada? Estender as mãos em adoração, louvor e gratidão ao Senhor. É o louvor por extensão das mãos. Sabe quando você levanta as mãos? Isso está na Bíblia. Isso é algo que já vem. Às vezes a gente faz por instinto, né? Levanta as mãos, não sei nem por que eu estou levantando, mas algo me impulsiona a levantar. E o Yadá, ele vem referenciar isso, né? Algumas referências eu coloquei ali, não vou conseguir ler todas por causa do tempo, mas Salmos 107:1 vai dizer assim: dai graças ao Senhor porque Ele é bom e sua benignidade dura para sempre. Esse graças ao Senhor também é referenciado como Yada. Segunda palavra, Toldá. Toldá é o louvor sacrificial e por reconhecimento do Senhor. O que é o louvor sacrificial? Quando a Bíblia fala de sacrifício de louvor, ela está falando do Toldá. Aquele, como de Salmos 50:23, aquele que oferece sacrifício de louvor, Toldá, me glorificará. E o que ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. Então o Toldá, ele é um louvor sacrificial. Sabe quando você luta com seus sentimentos para louvar ao Senhor? Você mata a sua carne. Senhor, eu não estou vivendo isso. Eu não estou vivendo isso que eu estou cantando, mas eu estou cantando aqui em fé. Eu estou toldando ao Senhor. E isso Deus se agrada, porque a gente não deve louvar ao Senhor simplesmente pelo que sente ou pelo que a gente está passando. A gente deve louvar ao Senhor porque Ele é digno, independentemente de qualquer circunstância. Esse é um outro tipo de louvor ao Senhor. E também ela tem a conotação de levantar as mãos, tá? Só que é um levantar as mãos como se fosse uma entrega, né? De palma para cima. O baraque é também uma outra palavra usada para uma forma de louvor, só que ela se assemelha muito ao chacá, que a gente aprendeu lá atrás, que é o louvor prostrado, quando você se rende ao Senhor. E o baraque também, ele tem uma tradução de bem dizer, né? De quando você diz bendito seja o Senhor, né? Bem dizer ao Senhor. Então tem essa palavra chamada baraque, e é a palavra que mais é usada por conta dessa tradução do bendito, né? Aquela famosa frase quando Jesus entra em Jerusalém, né? Barak Rabá Hashem Adonai. É esse baraque que ele está falando aqui. Então é um louvor, quando você está louvando, você se ajoelha, você está baracando, né? Dizendo assim. Próxima palavra, Shabak, é o louvor em voz alta, com clamor, triunfo e exaltação exuberante. Significa aclamar em alta voz. Então quando você dá um grito, aê, glória a Deus, isso é um Shabak. E é uma das palavras que também é muito repetidas nas Escrituras. É uma das formas de louvor. Salmo 63:3 vai falar: porque a sua benignidade é melhor do que a vida, o seu amor é melhor do que a vida, e os meus lábios te shabacarão, ou te louvarão. Por quê? Porque ele sente, né, ele vive esse amor melhor do que a vida, então ele está cheio de regozijo, né? Salmos 47:1: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Salmo 145:4: uma geração baracá, louvará as tuas obras, ou gritará as tuas obras a outra geração, e anunciará os teus poderosos feitos. Então, não sei o quanto que você está animado para baracar ao Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos internalizar isso, igreja. Isso são formas de louvor que a Bíblia nos orienta, quase que ordenando, não ordenando mesmo, porque está nas Escrituras, é uma ordem. A gente precisa louvar dessa forma. Zamar é uma outra palavra ligada ao louvor, louvor com música, né? Literalmente louvor com instrumentos musicais. E por isso que a gente tem instrumentos musicais. E eu encorajo você, se você não toca, comece a aprender. É uma delícia tocar. Ele não só te leva a uma conexão espiritual com o Senhor, a música, mas ele é bom para as tuas emoções. Você relaxa quando você precisa. Se você tem filhos também, eu encorajo que vocês coloquem eles numa escola de música para ver se é o tino deles. A música, ela trabalha muito no caráter da criança, né? Eu vejo que alguns irmãos aqui já têm os seus filhos iniciados em música, glória a Deus por isso. Então, a Bíblia exorta, né, que nós
façamos usar marca, o louvor com instrumentos. Terrilá é o louvor espontâneo, é um cântico de exaltação. Quando não tem nenhuma letra, né, que a canção é a música com letra, né? Quando não tem uma letra, só tem a música, ou mesmo sem música, você pode cantar assim aquilo que o teu espírito está cheio, né? Palavras que vêm à sua boca. E um cântico novo tem muito a ver com essa questão do cântico novo, né, o terrilá. E essa é uma das palavras que denotam o louvor. E aqui a gente finalmente vem para o halal. Halal eu deixei por último propositalmente, né, porque é o louvor exuberante, festivo e jubiloso ao Senhor. Daí vem a palavra que a gente usou lá no começo: Halel mais Iá. Halal, Iá, aleluia. Aleluia vem dessa palavra halal. E o que é o halal? É o louvor extravagante, é o louvor com intensidade. E pasmem, esta, depois do barak, é a palavra mais usada para louvor na Bíblia. Que imagem vocês têm quando vocês lembram do halal? Alguém na Bíblia ralando ao Senhor? Davi, quando trazia a arca do Senhor, ele no cortejo, ele dançava ao Senhor, e pulava e salteava, tanto que a sua mulher Abigail chegou e falou para ele: como assim, você, rei de Israel, saltando e pulando como um vadio qualquer? E Davi falou: filho, importa que eu adore assim, porque é o que eu sinto, né? É o que está cheio de mim, a alegria do Senhor tomou conta de mim. Importa que eu faça mais ainda intensamente. E depois dessa repreensão de Abigail, sua esposa, Mical, perdão. Depois dessa repreensão a Mical, Deus a fez infértil. Por causa disso, Deus desagradou-se disso e a fez infértil, né? Que é a pior punição que uma mulher pode receber naquela época, era não gerar filhos. E por conta dessa repreensão, a uma adoração genuína de Davi, Mical ficou infértil. Então, algumas referências aqui de halal: Salmo 113, Salmo 141. Louvai ao Senhor, louva a minha alma, halal a minha alma ao Senhor. Louve ao Senhor, Salmo 149, 3. Halal o seu nome com danças, cantem louvor com tamborim e harpa. Irmãos, Deus é um Deus que gosta de alegria, Deus é um Deus festivo. Amém? Que a gente possa internalizar isso. Nós deveríamos ser o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos a certeza de para onde nós estamos indo, de onde nós fomos tirados. A gente deveria externalizar isso, celebrar toda vez que nós viemos aqui, não para amostragem, ou para, olha, veja como eu celebro. Não, é porque o seu coração deve estar cheio do Senhor, cheio dessa alegria. E a Bíblia é repleta desse comando, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tiago vai falar: aquele que está feliz, cante louvores ao Senhor. Então, se você tem essa alegria do Senhor, se não tem, eu exorto que você busque, porque isso é uma qualidade fundamental de um cristão, né? É um fruto do Espírito. Se você não tem essa alegria do Senhor, meu irmão, reveja onde você está errando, para que essa alegria não esteja no seu coração, porque aonde a presença de Deus está, há alegria. Amém? Para você ver como Deus é um Deus festivo. Não está aqui no slide, mas eu vou ler aqui para vocês. Isso aqui explodiu minha cabeça sobre o conceito de Deus. Olha só, Sinfonias 3, 17, vai dizer assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á o seu amor e regozijará em ti com brados de júbilo. Deus no meio do seu povo manifestando alegria. Fala de brados de júbilo do próprio Deus. Imagina o brado de Deus, irmão. O que acontece com essa terra, com esse universo? A gente às vezes tem uma impressão de que Deus está lá no seu trono, só querendo, né, a adoração. Sim, meus filhos, dancem para mim, dancem para mim. Não, Deus é um Deus que gosta disso, gosta de interagir. Isso aqui explodiu minha mente. Falei assim: como assim Deus se regozija e grita no meio do seu povo?
Amém? Estão aqui comigo, irmãos? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então que a gente possa se despertar para isso, sabe? Que a gente possa realmente nos entregarmos aqui, celebrarmos ao Senhor. E só uma coisa que eu preciso pontuar isso rapidamente. Quando eu estava ministrando isso aqui para os alunos, foi levantada uma questão muito, mas muito pertinente. E eu não sei se naquele dia eu respondi a contento, mas a pergunta foi: Isaac, qual que é o limite do halal? Qual que é o limite de a gente manifestar uma alegria desse tipo, de danças? E, enfim, eu não sei se eu soube responder a contento, porém, a gente precisa desconstruir uma coisa: é diferente as manifestações do Espírito de expressões de louvor. Expressão de louvor é algo do teu coração, do teu espírito para o Senhor. Manifestação do Espírito é diferente. Ela tem relação com os dons do Espírito. Ela tem relação com profecia, tem relação com os dons de língua, tem relação com o discernimento de Espírito, tem relação com a palavra de conhecimento. Isso a gente deve julgar, se aquilo vem de Deus, vem do Espírito ou não. Agora, expressões de louvor, halal, shabak, barak, isso é algo do teu coração para o Senhor. O teu coração cheio do Espírito Santo, porém não é uma manifestação direta do Espírito. Estão comigo aqui? Eu estou falando de Bíblia, tá? Então, não julguem quando você vê alguém tomado de alegria perante o Senhor, assim como Davi estava. Davi não estava possuído pelo Espírito Santo ali, embora ele fosse, né? Mas ali não era uma manifestação, era a alegria do próprio Davi para a presença do Senhor. Amém, irmãos? Estão comigo? Glória ao Senhor, Ele é bom. Amém. Então, só para finalizar, as 7 palavras: Yadá, entrega, né? Mãos levantadas; Todá, sacrifício e ações de graça; Barak, rendição prostrada ou bendição; o halal é alegria intensa, extravagante; o zamar é instrumentos, né? A estrutura musical; e o terrilá é o fluir do Espírito, a espontaneidade; e o shabak é a autoridade profética, é o clamor em voz alta enquanto nós louvamos ao Senhor. Então, irmãos, eu oro para que o Senhor realmente tenha falado ao seu coração, tenha despertado algo em você para um novo tempo de louvor, né, de adoração plena e genuína na presença dEle. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo acesso que nós temos à Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos ter a liberdade, Senhor, de expressar louvores ao Senhor, de poder, Senhor, intensificar, Deus, a nossa adoração na Tua presença. Deus, eu oro, Pai, para que, Senhor, cadeias sejam quebradas aqui, Pai. Que, Senhor, a timidez, Pai, não impeça, Senhor, a gente de Te adorar, de manifestar, Senhor, os louvores, Deus, em espírito e verdade. Pai, em nome de Jesus, Pai, flua o Teu Espírito Santo, Deus, em nossos corações. Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua alegria, Senhor, que nós possamos meditar, Deus, dia e noite, o quão agraciado nós somos, o quão abençoados nós somos, Pai, e que essa alegria transborde, que o mundo veja em nós essa alegria, Pai, e deseje essa alegria também, Senhor, em nome de Jesus, não só aqui, Senhor, nos nossos cultos, Pai, mas também lá fora, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos realmente refletir o Espírito Santo em nós, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro, Senhor, e agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Logo.